Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. E para você que ainda não segue o podcast Papo da Fronteira, bora lá seguir nas redes sociais. É só colocar podcast Papo da Fronteira ou Papo da Fronteira Podcast. Beleza? Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial o RapidoCar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code. Você pode escanear com o seu telefone, você vai escanear, vai direcionar o Play Store, você vai fazer o download certinho, para quando você precisar, colocar certinho o endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. Então chamou, chegou. É simples e fácil. Acompanha também eles lá nas redes sociais. Só colocar RapidoCar Oficial ou RapidoCar Foz. Beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz, nós temos também. Sabe aqueles carros em cenários cinematográficos? Aqui em Foz nós temos também, onde? Tudo no Wonder Park Foz. Lá são 3 atrações. Primeiro, o Show das Águas, que tem em Las Vegas, Dubai. Depois o Movie Cars, que são carros em cenários cinematográficos. Patrick, como que eu faço para adquirir o ingresso? Aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp da Fabiana. Você pode entrar em contato com ela para tirar todas as dúvidas, informações. Para você, motorista de aplicativo, taxista e turismo, ela tem um preço, uma parceria top para você também. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, dar um bom atendimento aos seus passageiros, aqui está aparecendo o QR Code dele. Você pode entrar em contato com ele, porque se você for motorista de aplicativo taxista turismo, ele tem uma parceria top para você também, porque você lava com mais frequência. Só lembrando para você que trabalha, sai de manhã e volta só à noite para casa, ele busca o carro de vocês no trabalho também. Fechou? Tamo junto e bora lá conhecer quem será a nossa convidada dessa semana. Rosemary, se apresente, seja bem-vinda ao podcast Papo da Fronteira. Bom dia, Patrick. Meu nome é Rosemary Bernardi, eu sou advogada, psicóloga e hoje eu tenho uma franquia, tenho uma unidade franqueada da ginástica do cérebro aqui em Foz do Iguaçu. Olha, vocês já viram como que vai ser a pegada de hoje, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre vários assuntos, mas o principal é o cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre a ginástica do cérebro. Talvez outra oportunidade podemos falar sobre o direito também, né? Psicologia, temos vários temas aqui para explorar. Pessoa qualificada em várias áreas é diferencial. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ginástica do cérebro, Rosemary. A ginástica do cérebro, Patrick, é um curso que vai oferecer para os seus alunos estimulação cognitiva. A estimulação cognitiva hoje é uma habilidade, uma prática que vai te ajudar em várias habilidades cognitivas. Atenção, memória, concentração, raciocínio lógico, tomada de decisão, coragem para socializar. Então, a gente, além de trabalhar todas essas habilidades, a gente também trabalha com a socialização, porque isso é muito importante, tanto para crianças como para adultos e idosos, né? Para crianças, a gente está tendo um fenômeno na atualidade de muito tempo de tela, e isso, infelizmente, vai gerar como resultado a gente ter a primeira geração com um QI mais baixo do que a geração anterior. Isso já está documentado cientificamente, temos livros falando sobre isso. Nossa, a geração com QI mais baixo do que a geração anterior, como que pode, né? Tudo isso através do quê? Da tela. Excesso de tela. Excesso de tempo de tela. Então, as crianças acabam socializando menos e desenvolvendo menos o seu sistema nervoso, né? Você sabe que a gente é um tipo de bicho que o nosso sistema nervoso ele só acaba de maturar por volta dos 26 anos de idade.
Nossa, então eu já passei 2 anos. Ai, que bom, né, Patrícia? A gente tem lá um potrinho, ele nasce, ele já sai andando. A gente não, a gente nasce, a gente não consegue se alimentar, andar, fazer nada. É com o tempo que o nosso sistema nervoso se matura efetivamente, né? A gente tem a moleira que vai fechando e outras tantas habilidades que a gente vai desenvolvendo ao rolar, engatinhar, até conseguir andar, até conseguir aprender a falar. Então, temos um sistema muito complexo e que, se ele não for devidamente estimulado, vai gerar um monte de problemas. Nossa, aí vocês viram como que pode. Um simples detalhe faz toda a diferença, entendeu? A partir do que você começa a exercitar o cérebro, muda tudo, né? Sim, o estímulo, ele vai determinar a performance da criança na escola, a performance do adolescente na sua vida social, a performance do adulto no seu ambiente laboral e o quanto eu vou me manter lúcida e ativa na minha 3ª ou 4ª idade. Uau! Rapaz, depois dessa experiência aí, acho que... Como que é o nome? Fala para quem tá nos acompanhando, ginástica do cérebro, né? Ginástica do cérebro. Eu vou começar também, porque ó, eu tô precisando. Eu acho que todo mundo precisa. Eu sou suspeita. Não, mas isso é importante, saber essa dedicação. Mas como que você... Por que você... Você é franqueada, você me passou, né, Rosemary? Isso. Mas por que ginástica do cérebro? Por que não uma outra atividade? Então, a gente hoje tem aqui em Foz do Iguaçu a sede da franquia Ginástica do Cérebro, que foi idealizado por uma pedagoga chamada Nádia Benites. O que a Nádia fez? Ela pegou estudos que falam dos benefícios da estimulação cognitiva e criou uma metodologia pedagógica para que isso beneficie pessoas a partir de 6 anos de idade. Então, a partir de 6 anos de idade, você tem benefícios em fazer estimulação cognitiva. Obviamente, cada faixa etária vai ter objetivos específicos. Então, dentro do método da ginástica do cérebro, a gente faz uma avaliação inicial e o aluno entra de acordo com o seu nível, né? Sendo que as atividades não podem ser muito fáceis e nem muito difíceis. Elas devem ser estimulantes, desafiadoras, né? Mas gerando motivação para galgar tarefas mais difíceis paulatinamente. Uau! A gente acha que é simples e fácil, mas não é, né? Então, se eu perguntasse hoje para vocês, Mary, qual seria o principal objetivo da da ginástica do cérebro? Qual seria a sua resposta? Tornar as pessoas mais inteligentes. Uau! Eu acho que é muito simplista falar isso, porque é muito mais do que isso, né? Se eu digo para você que hoje a minha identidade tem relação com a minha memória, eu sou quem eu lembro que eu sou, de todas as experiências que eu vivi. Então, na medida que as pessoas estão tendo um déficit de memória, um déficit de atenção e começando processos demenciais precocemente, a gente está falando sobre algo existencial muito mais profundo do que só inteligência, né? Eu resgatar a minha memória, eu preservá-la, eu aumentar e ampliar a minha atenção, isso me protege até de sofrer acidentes, né? Quantas pessoas que acabam esquecendo coisas ligadas no fogão ou atravessando o sinal vermelho porque a cabeça delas está num lugar e o corpo está em outro. A gente tem tido um fenômeno de mula sem cabeça. A pessoa está com o corpo num lugar e a mente em outro. Excessivamente no futuro ou excessivamente no passado. Então, trabalhar a atenção é estar ancorando a sua mente no seu corpo, que é a condição mais saudável. Nossa, essa expressão aí, mula sem cabeça, coube certinha. Não é? Eu falo porque, às vezes, eu saio de casa e pergunto pra minha esposa, amor, será que eu fechei o portão? E ela, não sei, eu tá prestando atenção em outra coisa, né? O portão é com você. Aí fala, deixa eu dar a meia volta pra ver se o portão realmente tá fechado. Ou fechou a porta, entendeu? Ou trancou os cachorros. Então, assim, hoje eu acho que isso se tornou, eu vejo que se tornou normal. Você esquecer as coisas. Não, isso a gente chama de normose. Tem um termo técnico para isso. É normal fumar?
Não, Não. não é normal fumar e as pessoas acham que é normal. É normal você esquecer se fechou a porta? Não, não é normal. O normal seria uma condição saudável que eu fiz algo e eu lembro que eu fiz algo. Se eu esqueci, eu já tenho aqui uma questão de que eu estava ausente com a minha mente. E é uma condição saudável eu estar sabendo o que eu estou fazendo momento a momento. Nossa. A questão, Patrick, é que a gente pode treinar a nossa atenção. Se eu posso treinar a atenção, eu posso melhorar minha qualidade de vida, minha qualidade atencional, de apreensão de conteúdos. E na medida que eu aprendo conteúdos e eu lembro sobre o que eu aprendi, eu tenho uma performance melhor nos estudos, na profissão, na vida de uma maneira geral. Nossa. Eu tenho uma dificuldade muito grande para gravar. Eu converso com você algo aqui agora, daqui a pouco eu já esqueci. Entendeu? Eu tenho muita. Eu não sei, talvez a falta de concentração, talvez falta de interesse, não sei. Ou Mas eu talvez a ansiedade, que é uma epidemia mundial, né? As pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas, né? O que é a ansiedade? É um medo sobre um evento futuro, que tem a ver com alguma expectativa de performance, de medo de errar, de excesso de autojulgamento e baixa autocompaixão, né? Uau! E se eu perguntasse aqui para vocês hoje, será que vocês sofrem com isso? Será que eu sofro com isso? Eu tenho certeza que a resposta seria assim: eu sofro com isso. Porque até existe sempre eu tenho um livrinho que eu deixo com todos os meus convidados e fala um pouquinho sobre a ansiedade, entendeu? Mas é difícil você controlar a ansiedade, não é fácil. Para você tratar a ansiedade, ela é uma doença, ela precisa ser tratada. E, de novo, a gente tem o fenômeno da normose. Normal ser ansioso hoje em dia. Não, não é normal. E as pessoas buscam psiquiatras, buscam medicação, mas não buscam psicoterapia, né? Mas, além da psicoterapia, a ginástica do cérebro, ela não é um tipo de terapia, mas ela é complementar a tratamentos psicoterapêuticos para ajudar as pessoas a focarem a sua atenção. Na medida que eu foco a atenção no momento presente, eu tenho uma profilaxia tanto à depressão como à ansiedade. Porque a depressão é eu estar com a minha mente muito voltada para eventos do passado e a ansiedade muito voltada para elementos do futuro. E quando eu foco minha concentração, eu estou lá fazendo atividades da ginástica do cérebro que exigem minha atenção no momento presente, eu treino uma habilidade interna de me concentrar. E isso coloca a minha mente no estado saudável, ou seja, não ansioso. Nossa. A primeira vez que eu tive contato com você, Roseli, eu me recordo que você deu aquele quebra-cabeça, né? E literalmente eu consegui desligar de tudo e focar só naquilo. Então, esse é muito importante, é interessante para nós hoje em dia, entendeu? Ter essa experiência. E como toda prática, né? Por exemplo, eu posso vir aqui para você e falar sobre musculação, te dar tratados sobre musculação, e isso não vai gerar com que eu crie músculos no meu corpo. Eu tenho que praticar. Então, não adianta só eu saber os benefícios de uma prática, eu tenho que efetivamente executá-la. Perfeito. Mas e como foi a sua conexão com a ginástica do cérebro? Por que você optou por ginástica do cérebro? Então, eu sou psicóloga, né? Minha primeira formação foi direito, mas sempre no meu coração eu tinha o desejo de fazer psicologia. E meus pais, com a pandemia, eles vieram morar comigo. Meu pai já num processo de início de demência e minha mãe diagnosticada com Parkinson. E eu queria dar qualidade de vida para eles, auxiliar na saúde mental deles, e foi inevitável chegar, né, como terapêutica complementar nas estimulações cognitivas. E eu descobri, né, porque o destino e Deus, né, enfim, toda essa consciência cósmica nos leva para os nossos desejos e metas e vontades. Isso. Eu me encontrei com a Nádia Benites, que mora em Foz do Iguaçu, através de encontros na associação chamada Mulheres do Iguaçu, que é uma associação de mulheres empreendedoras, que estimula o empreendedorismo feminino aqui na Tríplice Fronteira. E ela é a franqueadora da ginástica do cérebro, né? Nós tínhamos uma unidade aqui antes da pandemia e com a pandemia essa unidade fechou.
E ela me propôs, então, Rose, vamos abrir uma unidade da ginástica do cérebro? E eu fiquei, mas não tinha muito recurso na época. E aí, em outubro do ano passado, meu pai faleceu. Mas foi um momento muito difícil, mas ele acabou me deixando algum valor de herança. E eu, então vou usar isso como o legado dele, né? Empenhar num bom... Isso. E aí abria em janeiro desse ano a unidade aqui em Foz do Iguaçu. Então a gente está começando, né? Estamos estruturando aqui a unidade. E estar aqui é uma super oportunidade. Já te agradeço de antemão aqui de estar ajudando a gente a divulgar esse trabalho. Nada que isso. Nós ficamos felizes em poder proporcionar essa experiência, entendeu? Porque, assim, às vezes nós precisamos somente de um empurrãozinho. Somente de um incentivo. Então, assim, quando eu comecei, para mim não foi nada fácil. Porque eu comecei, assim como eu expliquei para você, né? Eu comecei a gravar dentro do carro. E Deus abençoou, colocou pessoas que me auxiliaram muito. E aqui estou hoje. Então, assim, é uma forma que a gente vê para auxiliar as pessoas. O meu objetivo é esse, através do podcast, poder proporcionar para as pessoas uma experiência. Porque eu falo, quem não é visto, não vai lembrar. Então, você tem que ser visto. Então, Sim. a gente sabe que esse vídeo aqui pode atingir muitas pessoas, entendeu? Tem influência sobre muitas pessoas. Então, nós ficamos muito felizes em poder proporcionar essa experiência. E você mostrar o conhecimento que você tem para quem está nos acompanhando. E não tem jeito, né, Patrick? De nada adianta eu ter muito conhecimento se eu não compartilhar ele, né? Perfeito. Na hora que eu compartilho, ele ganha um outro significado, um outro valor, né? Uma outra dimensão. Eu achei até interessante essa questão, porque eu tenho uns amigos que eles falam assim, olha, eu não vou ensinar mais o trabalho que eu faço, eu não vou ensinar mais para ninguém. Não, por quê? Não, porque daqui a pouco o cara tá ganhando mais dinheiro que eu. Eu falo, mas é normal, Se você estacionar, esquece. Você tem que seguir. Sempre você vai mais conhecimento, você vai adquirindo mais conhecimento e você vai passando o conhecimento que você tem. Eu acho muito interessante, alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer o ano bíblico, eu li a Bíblia algumas vezes já, e para mim era tipo assim, ficou como se fosse uma leitura de um livro, algumas coisas a gente acaba pegando, né, outras não. Aí eu falei, mas por que será que eu não consigo gravar na minha mente o que eu estudei? Aí tem o Dr. Fernando Salto, né, psicólogo, formou em medicina agora. Ele vai assim, Patrick, para quem que você tá falando que você lê? Falei, para ninguém. Mas como é que você quer gravar? Sabe a forma que você vai gravar? É quando você estuda aquilo e você passa para outras pessoas. Através dessa forma, isso grava na sua mente. Então você consegue absorver mais informações. Falei, realmente faz sentido. Aí eu falei assim, beleza, bora começar a falar um pouquinho sobre profecia, né, na Bíblia. Aí, beleza, comecei a estudar e comecei a falar. E realmente, muitos trechos ficou gravado. Então isso você acaba estimulando, né, o seu cérebro. Com certeza. As trocas, todas as trocas, né? Troca de ideias, troca de energia, elas fortificam, florificam, elas vão fazer com que as coisas prosperem, né? Quando eu retenho só para mim, isso está dentro de um jeito de pensamento que hoje é essa nossa economia capitalista, infelizmente, né, estimula, que é a competição. A mente competitiva é uma mente tacanha, frustrada, uma mente ansiosa, uma mente avarenta. E o ideal é que a gente tenha uma mente cooperativa. Nós fomos criados para cooperar uns com os outros. Na medida que eu coopero com você, o grande simbologismo da Santa Ceia, que o pão se amplifica, o vinho se multiplica. Então, é sobre isso. Quanto mais eu compartilho, mais eu trago abundância para minha vida, né? Perfeito. Finalizou com chave de ouro, hein? Mas que legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados da... Vamos falar um pouquinho sobre os resultados da ginástica do cérebro. Gostaria que você compartilhasse alguns resultados aqui. Não precisa citar nome, tá bom? Mas os exemplos aí que você quiserem passar para quem está nos assistindo. Porque, assim, às vezes as pessoas acham assim, beleza, é fácil você falar, mas e na prática? Como que é? Como que funciona? As pessoas sentem dúvida, né? Poderia compartilhar um pouquinho com nós sobre essas informações? Então, a gente tem alunos que têm diagnóstico de Alzheimer
e é notório a melhora do humor, a melhora do desempenho cognitivo, e inclusive pessoas que já tinham parado de falar, elas voltam a falar, que é um resultado incrível, assim. Então, a gente tem um dos grandes males aí da humanidade essa doença terrível, né, que realmente judia não só da pessoa, mas Da dos seus família. familiares, né? Então, o Alzheimer tem alguma medicação que limita o avanço da doença, mas a estimulação cognitiva, ela faz, além de parar o processo de desenvolvimento da doença, volta em etapas anteriores, dá uma melhora de vida significativa. Então, Nossa. é incrível, realmente. Só vendo para crer. Rapaz, porque assim, às vezes o Alzheimer, né? É, tem pessoas que já faleceram em decorrência dessa enfermidade. Creio que se enquadra como enfermidade, né? Uhum. E por esquecer de respirar. Como que você esquece de Não, respirar? na verdade, não é que esquece de respirar. A gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente tem algumas atividades que são automáticas no nosso sistema nervoso. E o Alzheimer, ele vai deteriorando o sistema nervoso a tal ponto que a pessoa perde a capacidade de deglutição e de respiração. E dela acaba indo a óbito. Mas é nas fases finais da doença, né? Uhum. Aí já. Mas nesse caso, quando a pessoa tá quase chegando nesse caso, existe meio para você conseguir. Não é reverter, mas. Você Voltar uma tem, etapa? você tem a estimulação cognitiva, ela é muito importante nas etapas iniciais. Chega um período de avanço da doença que daí a pessoa já está totalmente inconsciente, fora do ar, e daí já não conseguimos mais trabalhar com ela. Ah, sim. Tem um senhor que eu acompanho os vídeos dela, que é o vovô Anésio. Anésio e tem mais dois, que eles têm Alzheimer. Uhum. E os netos e os filhos, que eles utilizam um meio que. Eles fazem vídeo pra internet, né? E eles utilizam um meio para deixar sempre ele ativo. Sempre Uhum. ele pensar, sempre tá agindo. Estímulos de toda a ordem, estímulos musicais, sonoros, atividades, é, a- estímulos motores, né? A gente hoje sabe que primeiro a gente desenvolve um motor para depois desenvolver o cognitivo. A gente primeiro anda para depois começar a falar. Então já é assim com as crianças e é assim também com idosos. Então, extremamente importante atividades físicas, fisioterapia, estimulação de todas as formas e maneiras possíveis para esse público. Nossa, isso é muito bom, né? Você cativar, entendeu? Com o que você tem ali, a sua capacidade de poder auxiliar, né? Talvez seria. Não sei se essa seria bem a palavra E correta, aí, de mas. novo, a gente cai num problema que não acomete só idosos, vítimas de Alzheimer, mas crianças, né? Que é o processo de isolamento, né? Então, as redes sociais, o excesso de tela leva as pessoas a um isolamento, a baixa interação, a baixa socialização, e isso causa prejuízos para todo mundo. Nossa. Então, lá na ginástica do cérebro, a gente tem as aulas com a seguinte divisão. A primeira hora, a gente trabalha com o soroban, que é um ábaco chinês em que vai se fazer cálculos. A gente vai trabalhar o movimento de pinça. Então, ao mesmo tempo que se trabalha o raciocínio lógico, se trabalha a psicomotricidade. Depois, outra meia hora, são atividades apostiladas, atividades individuais, que a gente vai ter práticas de labirinto, soroban, enigmas e outras atividades. E uma hora depois, a uma hora final, são atividades em grupo, em que a gente utiliza jogos de segunda geração, visando a estimulação, tomada de decisão e essa socialização que é tão importante. Porque nós somos seres sociais, a gente nasceu para sociabilizar. E essa baixa socialização ou uma socialização de baixa qualidade gera prejuízo para o nosso sistema nervoso, para a nossa vida emocional e leva as pessoas à depressão e à ansiedade. Nossa. A cada conversa com a doutora, eu me sinto que eu preciso. Eu acho que você precisa fazer ginástica do cérebro. Olha só, realmente. Minha esposa fala assim, amor.
Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, a gente não encontra as pessoas por acaso, né? Acredito nisso, né? Existem sincronicidades. Quando você está pronto, o mestre aparece. Não é assim que fala o ditado? Pior que é verdade. Eu acho assim, é algo que... Nossa, perdi o fio da meada. Mas é algo assim muito importante na nossa vida que eu vejo que realmente eu preciso, entendeu? Por quê? A doutora tá falando um pouquinho, porque assim, o nosso bate-papo aqui é isso. As pessoas estão nos assistindo aí também fica pensando, pô, mas isso, eu sou assim, eu sou dessa forma. Pô, mas eu não vejo a necessidade que eu preciso fazer isso. Na verdade, o que que acontece? A gente se preocupa, às vezes, em ir no médico para fazer um hemograma, para ver os nossos níveis de colesterol, de glicemia, mas ninguém busca terapeuta para fazer um check-up psicológico, por exemplo, né? Para ver como é que está a minha saúde mental. Então, as pessoas buscam fazer prevenção da saúde do corpo físico. E como que é a mente? Sendo que é a mente que domina o corpo, ok? Se a minha mente vai controlar o meu corpo, inclusive na psicologia, a gente tem uma linha na psicologia, uma disciplina chamada psicossomática, que diz que todas as doenças físicas se iniciam na mente. Então, temos livros de psicossomática dizendo que todas as doenças têm origem na nossa mente. Então, se tudo tem origem na nossa mente, a gente tem que mudar o nosso mindset para valorizar mais a nossa saúde mental. Então, ginástica do cérebro é uma atividade em favor da sua saúde mental. Ah, mas eu não tenho nenhum problema. Então, que bom. Então, vamos trabalhar para você não ter nenhum problema e continuar não tendo nenhum problema. Porque a prevenção é melhor do que remediar. Isso é verdade. Né? Lá no Japão, se desenvolveu uma linha, uma escola de psicologia chamada Escola de Psicologia Positiva. Por quê? Olha só. A gente tem ali, imagina uma linha, marco zero. A doença seria um estado negativo, -1, -2, -3. Estado de saúde, +1, +2, +3. Então, lá nós temos muitos eventos catastróficos, terremotos, e a pessoa, de uma hora para outra, perdia tudo. Então, as pessoas ficavam muito adoecidas. Eu já estava ali no 1, era muito fácil se eu perdesse a minha casa, né, num terremoto, eu ir lá para -20 e entrar num processo de adoecimento. Então, se buscou melhorar a condição mental para a pessoa ir lá para o +20, que caso ela perdesse a casa, ela ia lá para o 5. E mesmo assim, ela, mesmo tendo essa queda na qualidade de vida mental, ela não ficaria no estado de adoecimento. Nossa. Então, a ideia hoje de ponta é que a gente busque ampliar a nossa condição de saúde mental para que a gente passe por percalços da vida que são inevitáveis, como, por exemplo, morte, uma demissão, um término amoroso, uma catástrofe natural, e a gente não adoeça. Então, essa seria a condição ideal. Então, ginástica do cérebro é para todo mundo. Nossa, eu achando que quando falar ginástica do cérebro era somente para as crianças e as pessoas com mais experiências, né? São os idosos. E agora eu percebi que é para pessoas da minha idade também, para jovens, pessoas assim, Eu realmente. tenho lá um aluno que está na faixa de 30 anos de idade, né, que buscou ginástica do cérebro porque acha que está com muito problema de memória, né? Então, ok, e sente os benefícios e segue fazendo. Então, até achei, poxa, essa pessoa vai ficar um mês só, mas não, tem visto benefícios e tem falado para os colegas, olha, vai fazer lá que é muito legal e está me ajudando no meu trabalho. Sim, eu acho essa experiência é legal. Você aproveita aquele momento, você melhora e fala assim, olha, vai cuidar também. Vai lá, o Sim. pessoal vai dar atenção. Isso eu acho muito legal, né? É um elemento multiplicador, né? Então, Isso. assim, a gente abriu em janeiro, e é pouco tempo ainda, mas a vontade é que a gente gostaria de colocar
na caixa d'água das pessoas para distribuir para todo mundo ginástica do cérebro, né? Porque eu realmente acredito no método, eu faço. E eu vejo o quanto isso faz diferença. Sabe aquela coisa de você esquecer qual palavra dizer, de você realmente não saber se fechou a porta? Gente, isso impacta o teu dia a dia de uma maneira incrível. Então, é muito importante manter o cérebro ativo. Assim como a gente vai na academia, né? As atividades da ginástica do cérebro são uma vez por semana, 2 horas. Então, se você vai à academia todos os dias para cuidar do seu corpo, né? Dentro dessa perspectiva ou dessa comparação, poxa, 2 horas por semana tá razoável, né? Imagina, é como se você tirasse ali pouquinho, né, da sua semana. Uhum. Eu acho interessante você me falando coisas, Mary. Eu fiquei pensando aqui das pessoas que tem uns amigos que vivem tomando multa. Sempre no mesmo lugar. Mas eu esqueci daquele radar. Eu esqueci que tinha um radar lá. E eu não prestei atenção. E não sei o quê. Sempre tem uma desculpa ali, entendeu? Mas nunca a desculpa realmente da mente. Nossa, realmente eu estou precisando exercitar a minha mente. Às vezes o pessoal direto aqui, ó. Para quem está nos acompanhando aí, que vive no telefone, depende do telefone, vive direto no computador, chega um momento que o cérebro ele fala, puf, desliga. Uhum. A realidade é esta, né? Às vezes o cérebro fala, chega, cansei. Então, olha, além de todos os benefícios que eu já falei, Patrick, você pode economizar dinheiro fazendo ginástica do cérebro, que você não vai mais tomar multas no mesmo local. Ai, ai, que legal. Esse é muito bom, vai. Economia 2 vezes. Você vai economizar para não ficar doente, para não gastar no médico e para não pagar multa. Olha só. Isso mesmo. Isso é muito bom. Vamos ver aqui agora o nosso próximo assunto. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Gostaria de falar um pouquinho para nós sobre empreendedorismo, aproveitando que você participa do... Da Associação Mulheres do Iguaçu. É isso. Então, a gente... eu tenho como objetivo de vida ter alta performance nas coisas que eu faço, enquanto ser humano, né? Ter estratégia de biohacker, que a gente chama para ter longevidade em alta performance, buscando melhor desempenho em todas as áreas da vida. Perfeito. Ai, que pretensiosa que você é, Rosemary. Não, mas é porque essa vida é uma grande oportunidade, então tem que fazer o melhor que eu puder com ela, né? Eu ganhei aportes muito maravilhosos, sou muito privilegiada em várias áreas, né? Nasci perfeita, sem problemas de saúde, tive pai e mãe, uma família estruturada, consegui estudar, então eu tenho que não, né? Eu quero poder ter alta performance na minha vida e poder ajudar as pessoas a também terem alta performance ou se inspirarem comigo. Empreender acaba sendo inevitável, porque quando a gente fala de empreendedorismo, é sobre você expandir os limites daquilo que te foi apresentado, daquele script social do café com leite, né? Então, enquanto ser humano, eu quero poder inspirar as pessoas à minha volta. A Associação Mulheres do Iguaçu é uma associação de mulheres que de todas as camadas sociais, desde a pequena, que é manicure, ou que tem um pequeno negócio, até donas de hotel, de postos de gasolina aqui em Foz do Iguaçu. E a ideia é que a gente crie uma irmandade de mulheres que cooperem umas com as outras, que se estimulem, porque infelizmente a gente tem um machismo estrutural e é muito difícil para as mulheres às vezes empreender, porque elas ficam sobrecarregadas nas suas atividades familiares, atividades profissionais, né, os filhos e tudo mais. Então, a ideia é apoiar isso para que as pessoas não desistam, porque o Sebrae traz esses dados, né? Muitas pessoas abrem negócios e esses negócios não vão para frente depois de um ano. Porque é muito desafiador, é muito difícil. A gente está num país que a carga tributária é muito alta. A gente não tem muitos subsídios governamentais, então realmente é muito desafiador empreender. E eu, dentro da minha proposta de empreendedorismo, tinha que ter lógica, empreender. Não é só para ganhar dinheiro. Claro que eu gosto de ganhar dinheiro também, porque faz parte de uma vida de alta performance e você está bem com essa parte da sua vida bem resolvida. Perfeito. Mas tinha que empreender em algo que trouxesse valor e saúde
para as pessoas. Então, para mim, tem a maior lógica do mundo trabalhar com ginástica do cérebro, porque traz qualidade de vida para as pessoas, faz com que elas socializem. No mundo digital, a gente consiga ter contato presencial de qualidade. Então, a gente não tem aulas online, é só presencial. Ginástica do cérebro é uma atividade de contato humano, de olho no olho, né? A gente tem neurotrainers que fazem um atendimento humanizado, que vão atender crianças, inclusive autistas de nível de suporte 1. Pessoas que estão começando a ter Alzheimer e precisam de ter mais paciência no seu trato ali, né? No contato humano. Então, é sobre isso, é sobre entregar algo que vai trazer coisas boas para as pessoas, né? Então, empreender também é deixar um legado da sua vida, né? Você passar e não deixar as coisas assim... Ah, quem foi a Rosemary? Ela só roubou o oxigênio do planeta? Não, né? Então, é sobre isso. Eu acho legal, é isso. A mulher em si, hoje em dia, ela tem cada vez lutado para conseguir o seu espaço. A realidade é essa, né? E querendo, ou não, a gente sabe que tem as dificuldades. Nada é tão fácil. Você contando aqui, parece tão simples, tão fácil, porque a forma que você está levando, entendeu? Está sendo uma forma plena, creio dessa forma, tá? Talvez não tão plena, mas a gente se esforça, né? A ideia é essa. Tem dias, né, Patrick, que são muito desafiadores, que a gente às vezes passa pela cabeça de desistir, não, vou deixar pra lá, porque enfim, a gente tem desafios de toda a ordem, mas se manter motivado é assim, esse princípio, essa intenção que sustenta a tua motivação, né? Se você tem uma intenção e um sonho bem delimitado na sua mente, você supera qualquer dificuldade. Nossa, é isso que eu ia perguntar. Essa questão da dificuldade hoje que a mulher tem, entendeu? E pra você, tudo que você tá fazendo assim, eu acho interessante. Eu acho isso muito bom e, além disso, você incentivar outras mulheres. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de exemplo. Às vezes eu posso dar muitas palestras e falar muitas coisas e até escrever livros, mas se a minha vida não for coerente com o meu discurso, aquilo não entrega, não tem energia, não tem autoridade moral. É sobre isso, é sobre coerência. E aí é aquela história, né? Se eu não pensar em ir para o Japão, com certeza eu nunca vou para o Japão. Eu só vou ter a chance de um dia ir para o Japão se eu pensar, sonhar, planejar ir para o Japão. Perfeito. Então, também ajudar as pessoas a ampliar o campo de visão, o campo de consciência, para almejarem uma vida melhor, porque às vezes as pessoas têm um teto de permissão muito baixo. Elas acreditam que não são capazes, ou que não têm condições, ou que a vida delas, a capacidade delas é diminuída. Imagina que tristeza uma criança acreditar que ela é burra ou que ela não dá conta de fazer um curso de medicina. Ela não vai nem pensar, nem sonhar em ser médica. Então, quando você, na ginástica no cérebro, mostra para a criança que ela vai, atividade após atividade, ficando mais inteligente, que ela é capaz de fazer tudo o que ela quiser, isso é fenomenal para mim. Nossa senhora, eu até me arrepiei porque eu acho isso interessante. São pessoas que utilizam a capacidade que ela tem, no momento que ela tem, para inspirar outras pessoas e poder auxiliar outras pessoas com como diz, a carta que tem na manga, né? Isso eu acho muito importante. E eu vejo, hoje em dia, poucas pessoas fazendo dessa forma. Porque eu vejo pessoas hoje em dia, você adquire o conhecimento e agora esse daqui é só meu. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos eu passo pra frente. Não. Você tem que aproveitar um momento, entendeu? Você não sabe o dia de amanhã. Isso que eu achei muito interessante na sua fala. Mas pode falar, que quem tá aqui lá é você, não sou eu. Isso é uma questão de inteligência evolutiva. A gente tá aqui para evoluir, pra gente sair daqui melhor do que a gente chegou. Perfeito. E se eu retenho as coisas para mim, eu me diminuo. Ao contrário de me engrandecer, eu me diminuo. Então, o compartilhamento, a cooperação é a mentalidade que faz com que eu amplie os meus horizontes, né? Quando você me chama para vir aqui, eu vou falar contigo coisas que estavam guardadas dentro da minha mente, eu consigo compartilhar e aí ganha valor o que eu sei. Senão, não tem valor nenhum se ficar só para mim. É sobre isso. Nossa, perfeito. E isso, creio que, sempre eu falei isso, se atingir uma pessoa, já valeu todo o investimento, já valeu todo o meu tempo fazendo podcast, entendeu? Creio que o seu também, apenas atingir uma pessoa,
Porque através dessa uma pessoa, ela entendeu o propósito, ela influencia outro, e assim se torna aquela cadeia gigante, né? E a gente está vivendo um momento de as pessoas se sentirem muito sozinhas nas suas dores, né? E terem pensamentos muito negativos sobre elas próprias, sobre o mundo, uma desesperança de uma maneira geral sobre o futuro, sobre a própria vida, sobre o mundo. E o mundo é um lugar que sempre teve conflitos. A gente tem guerras, a gente tem fome, a gente tem miséria, tem doença, mas esse é o grande desafio que nos leva a buscar enfrentar todas essas dificuldades e poder um apoiar o outro. Dentro dessa lógica, eu imagino que deva ter um plano maior aí que faz com que a gente passe por esses perrengues para a gente conseguir ver o valor de se apoiar, de ajudar uns aos outros. Porque não tem lógica eu chegar na linha de chegada sozinha. Né? Eu tenho Perfeito. que trazer junto comigo pessoas, ajudar pessoas. Aí a vantagem é muito maior, os benefícios serão maiores, multiplicados, e só vai trazer abundância, alegria e prosperidade para minha vida. Eu acho isso muito interessante, muito importante. Sempre eu utilizo muito a palavra muito interessante, muito importante, porque realmente é. E querendo ou não, quando nós entendemos isso, você entende que às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, você pode auxiliar aquela pessoa com o conhecimento que você tem. Pô, show de bola, você fez a sua parte. Aquela outra pessoa, ela vai chegar dentro, nossa, que legal. E vai auxiliar outra pessoa. E assim vai indo. Quando você vê, você através de uma atitude, sua simples atitude, mudou a vida de pessoas. Pelo seu exemplo. Eu acho que o exemplo ele fala muito mais do que as palavras, Ah, né? não. As palavras eu posso falar aqui, mas a minha vida. Eu falo sobre ansiedade. Porque é algo que eu luto até hoje, entendeu? Porque eu sou ansioso. Você está ansioso, você não é ansioso. E Está. esse estado estará minimizado em pouco tempo. Vamos trabalhar isso, Amém, Patrick. uai, assim seja. Então, assim, eu gosto disso, entendeu? É dessas experiências. Eu acho que quando eu trago as pessoas para falar no podcast, falar um pouquinho a história, a experiência, as qualificações delas, eu acho que a pessoa que mais aprende sou eu. Ah, com certeza. Olha que inacreditável, incrível, fenomenal, extraordinário isso, né? Quando você se coloca para ajudar alguém ou compartilhar algo com alguém, aquilo dois mais dois é mais que quatro daí. É muito mais, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, aparentemente, é uma conversa entre nós dois que vai ter uma audiência e provavelmente essa audiência vai chegar em lugares que a gente não tem a menor noção. Perfeito. E quando as pessoas eventualmente ouvirem, pode ser que isso tenha lógica e pode ser que não. É que nem você plantar sementinhas, né, num terreno assim, talvez algumas vão procriar, outras não, vão florificar e outras não, né? É, como diz, você ali plantou. Se vai nascer, ah, tem um solo que vai estar adubado, outro não vai estar adubado. Tem um solo que vai estar com muitas pedras, outro não. E aquele que vai estar fofinho, pronto para germinar a semente, né? Pronto E a pra... gente assim vai criando conexões, porque quem tiver pronto para receber a mensagem, aquilo vai ter lógica e vai ajudar a pessoa de alguma maneira, né? Nossa, fazia muito tempo que eu não via essa palavra. E agora você falou duas vezes e fixou na mente, né? Você pronto para receber. A realidade é essa. Às vezes, eu quero isso, quero aquilo, mas você está pronto para aquilo? E às vezes você nem. Isso me chamou minha atenção agora. Essas duas palavras, né? Pronto para A receber. nossa consciência é que nem uma cebola, tem camadas. A gente vai ampliando o campo de consciência, ou às vezes reduzindo, conforme o nosso estado emocional, né? O que acontece na nossa vida pode ser que um evento traumático te restrinja e você se feche, ou ao contrário, ele pode gerar com que você amplie a sua consciência para aquilo, porque é um choque, né, que a gente toma, às vezes, da vida, que precisa, né? Para poder se despertar, ou despertar nossa mente para coisas novas, né? Ou para mudanças necessárias. Sim. E isso é necessário. Extremamente É, necessário em nossa vida. exatamente. E agora, nosso tempo tá indo, né? Foi bom. Mas vamos falar um pouquinho agora, para nós encerrarmos aqui. O que você gosta de deixar para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo? Então, hoje a gente precisa trabalhar a nossa consciência sobre o que a gente quer para a nossa vida.
que eu quero para minha vida? Eu quero saúde mental, eu quero dinheiro, porque tudo tem a ver com prioridade. As pessoas às vezes dizem, mas eu não tenho tempo para isso, eu trabalho muito. E você trabalha para quê mesmo? Para a sua família, ter dinheiro para pagar contas só, daí você passa a ter uma vida robotizada. A nossa vida precisa você olhar para além do horizonte para planejar o que você deseja, né? Não só para hoje, mas para daqui para os próximos anos, como que vai ser o seu futuro, né? A ideia é que nós todos nessa geração tenhamos a capacidade de viver mais do que 100 anos, se cuidarmos da nossa saúde física. Mas de que adianta viver mais de 100 anos sem lucidez? Então, a estimulação cognitiva que você começa fazendo hoje vai repercutir lá daqui a 40, 50 anos e vai fazer com que você seja um idoso que tenha autonomia, independência e lucidez. Para quem é mais jovem, imagina, é que nem começar a fazer investimentos desde cedo. Se eu soubesse, eu teria começado a investir em ações mais cedo. Eu comecei só depois dos 40 anos. Se eu tivesse começado aos 15, aos 20, eu teria hoje um aporte de reserva financeira muito maior do que eu tenho hoje. Então, estimulação cognitiva que se inicia cedo vai gerar uma alta performance na sua vida. Então, eu recomendo que todos façam estimulação cognitiva, seja na ginástica do cérebro ou não, né? Mantenha a sua mente focada no momento presente o máximo que você puder. Isso vai melhorar a sua atenção, sua qualidade de vida, vai prevenir tanto depressão como ansiedade. Então, olha, e agora, para você que está nos acompanhando, segue lá a ginástica do cérebro, correto? Isso. Assim que está na rede social, né? Não, tá assim, GC, né, de ginástica do cérebro, GC, Foz do Iguaçu Centro. Esse é o nosso Instagram. Perfeito, então. E eu gostaria de aproveitar alguns minutinhos que nós temos aqui ainda para você passar algumas práticas de exercício que nós podemos realizar em casa. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Você tem a possibilidade de fazer um simples exercício. Você olha para um objeto, por exemplo, aqui a caneca, né, que nós temos do Papo da Fronteira. Eu olho todos os detalhes possíveis e aí eu fecho os meus olhos e busco lembrar mentalmente de todos os detalhes desta caneca. E aí depois eu abro os olhos e checo se eu de fato lembrei de todos os detalhes, né? Isso vai estimular a sua memória e a sua flexibilidade cognitiva. Vai ajudar o seu cérebro a ter mais atenção, mais foco e concentração. Uau! Eu acho interessante, então, o simples ato de pegar uma caneca, analisar a caneca, depois fechar o olho. E tentar lembrar dela mentalmente. E qual parte que isso vai me auxiliar? Então, foco, atenção, concentração e é também uma atividade de mindfulness. A hora que eu estiver concentrado olhando esses detalhes, eu não vou estar pensando em mais nada. Nossa, é interessante. Eu acho talvez seria quase igual a questão de você olha o desenho, entendeu? E você fecha o olho e você... Pode ser qualquer objeto, pode ser um desenho, uma caneca, uma caneta, qualquer coisa, né, que esteja aí próximo, né, disponível para você. E aí, com as crianças, você pode, né, coloca o objeto e aí tira o objeto do campo de visão dela e pede para ela dizer quais são os detalhes, qual é a cor, qual é o formato, qual é a textura, quais imagens, se tem algo escrito. Nossa, um simples ato desse faz toda a diferença. Como que pode, né? Às vezes é simples, é muito simples. Mas quando você vê a diferença que faz na sua mente, você fala, uau, faz uma diferença muito grande. E creio que através disso você pode abrir várias áreas na sua mente, porque você vai estar com a mente um pouco mais concentrada, né? Tá nesse foco. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais agora da ginástica do cérebro. Uma questão sobre... Você havia me passado sobre a... Você trouxe ou não? Acho que eu não pedi depois pra você, né? Só foi o primeiro dia. Eu acho que faltou. Acho que pedi pra você trazer um exemplinho pra nós daquele, porque eu achei muito interessante.
aquele quebra-cabeça? Aquele é o Tangram, chama. Como? Tangram. Tangram. É chinês. Chinês. Qual que é a sua dúvida que eu não entendi? Então, não, eu achei que você havia trago. Porque aquele dia eu pedi, né? Mas depois eu acabei esquecendo de mandar a mensagem novamente. Porque eu acharia interessante as pessoas que nos acompanham ver um pouquinho. Ah, sim, sim. Entendi. O Tangram, ele tem 7 peças de formatos geométricos diferentes e a gente pode formar figuras, imagens com ele e fazer atividades para estimular a memória e a atenção também, né? Então, ele é um brinquedo muito diversificado. E a gente vende lá na Ginástica do Cérebro jogos e brinquedos psicopedagógicos que você pode estar indo lá não só comprar, mas também como alugar. A gente aluga jogos, né? Então, se você quiser alugar de um dia para o outro, a gente cobra R$ 30 e de final de semana R$ 50. Então, você pode ir lá todo final de semana estar brincando com a sua família de um jogo diferente. E através disso, você tá... através disso, você tá o quê? Tá modificando... Você está fazendo estimulação cognitiva para ampliar sua capacidade neural de memória, atenção, concentração e fazendo isso de maneira sociabilizada, ou seja, você vai estimular um campo no seu cérebro que envolve essa socialização que é muito útil para a nossa saúde mental. É isso aí, então a gente agradece muito da sua disponibilidade. Obrigada, querido. Por ter participado do podcast, passado essas dicas, dado essas orientações, porque assim, nós temos certeza, e volto a enfatizar, uma pessoa apenas que foi atingido, nossa, eu já fico feliz demais em poder auxiliar uma pessoa que seja. Claro que a gente quer que sejam muitas pessoas. Sim, a gente quer dominar o mundo, né? É automático, né? É isso aí. Mas a gente fica muito feliz em poder proporcionar isso para as pessoas que estão nos acompanhando. E a forma de vocês nos incentivar a cada dia mais fazer esse trabalho é curtindo nossas redes sociais, compartilhando com os amigos, também seguindo a página também, GC... Foz do Iguaçu Centro. Isso. E aí, ó, quero dar um presente aqui para os teus ouvintes, tá? Olha então, só. Você que assistiu aqui esse podcast, você pode chegar lá na Ginástica do Cérebro e fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Aí, ó, para você que está assistindo o podcast Papo da Fronteira, então, ó, vai ter um presente lá. Só falar comigo pelo podcast Papo da Fronteira, que vai ser só alegria. E aquela questão, qual que é o horário de funcionamento? A gente funciona de segunda a sábado, sendo de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e no sábado, das 8 ao meio-dia. É isso. Aula extra tem ou não? Somente esse horário? A gente, eventualmente, pode abrir turmas à noite, mas ainda não abriu nenhuma. Ah, sim. Ok, então. Por quê? Porque às vezes o pessoal trabalha o dia todo e às vezes consegue ter um tempo à noite, né? Um tempo livre. A maioria das pessoas está vindo no sábado de manhã, que trabalham, que se mostraram interessadas, né? Mas, havendo interesse, a gente abre turmas à noite, sim. É isso aí. Então, bora fazer aquele mutirão, juntar muitas pessoas e ir lá na Ginástica do Cérebro para conhecer como funciona e fazer a sua aula experimental completamente de graça. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que não fez a diferença na vida de alguém, pensa, você tem o poder na sua mão, você tem a tecnologia. Utilize isso ao favor seu e de outras pessoas. Valeu, tamo junto. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, em especial o RapidoCar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code. Você pode escanear com o seu telefone, você vai escanear, vai direcionar o Play Store, você vai fazer o download certinho, para quando você precisar, colocar certinho o endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. Então chamou, chegou. É simples e fácil. Acompanha também eles lá nas redes sociais. Só colocar RapidoCar Oficial ou RapidoCar Foz. Beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui em Foz, nós temos também. Sabe aqueles carros em cenários cinematográficos? Aqui em Foz nós temos também. Onde? Tudo no Wonder Park Foz. Lá são 3 atrações.
Primeiro, o Show das Águas, que tem em Las Vegas, Dubai. Depois, o Movie Cars, que são carros de cenários cinematográficos. Patrick, como que eu faço para adquirir o ingresso? Aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp da Fabiana. Você pode entrar em contato com ela para tirar todas as dúvidas, informações. Para você, motorista de aplicativo, taxista e turismo, ela tem um preço, uma parceria top para você também. Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, dar um bom atendimento aos seus passageiros, aqui está aparecendo o QR Code dele. Você pode entrar em contato com ele, porque se você for motorista de aplicativo Taxis Turismo, ele tem uma parceria top para você também, porque você lava com mais frequência. Ah, só lembrando para você que trabalha, sai de manhã e volta só à noite para casa, ele busca o carro de vocês no trabalho também. Fechou? Tamo junto.